Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mundo Forex Brasil. Hoje eu vou mostrar para você o trade que fizemos, né, no Euro USD. Eu fiz apenas um trade, mas vou mostrar para vocês todo o contexto do dia e o que você poderia ter feito para ter lucrado muito hoje no Forex. Vamos lá então? Estou aqui com o gráfico do Euro USD. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a minha tela. Isso aí. Vamos lá. Estou aqui com o gráfico de 1 minuto, né? Tínhamos aqui então na região, na seção de Londres, né? Este fundo criado aqui. Então nós tínhamos toda essa acumulação aqui. O preço fez uma manipulação aqui. E por que eu encaro isso como uma manipulação? Porque a gente tinha o preço respeitando aqui, né, no pullback, a região de 61.8. Não é à toa que ele deu a expectativa tanto de alta como também a expectativa principalmente de baixa. E eu vou explicar por que também. Na expectativa de baixa, a gente também tem aqui, ó, o preço respeitando exatamente o 61.8 aqui. Veja que o preço ele quebra a estrutura e na volta da entrada aqui, né, de price action, quem opera, né, é no 61.8 aqui, bem bonitinho, uma entrada aqui. Mas a gente percebe que isso é uma manipulação, porque a gente tem toda uma acumulação do preço aqui nessa região, né? E também, né, o preço ele vem buscar uma regiãozinha aqui, ó, de demanda. Tá vendo, ó? Uma zoninha aqui de demanda. Mas antes disso ele liquida este pessoal aqui, certo? Uma vez que ele faz esse candle de manipulação aqui, a gente tem então uma distribuição do preço para uma região importante. Era uma região que a gente até estava comentando no nosso grupo fechado ali, de liquidez, que era uma região de decisão de preço, né? De FIBO também, de 4 horas, né? E então houve essa manipulação para levar o preço para lá, para haver então a troca de dinheiro. Uma vez que o preço ele entrou nesta região, eu então, né, já fiquei esperto com respeito ao que o mercado poderia me dar. O que eu estava esperando? Uma venda. Então, uma vez que o preço ele quebrou estrutura aqui, ó, dentro da minha região de venda no H4, né, que é uma região de interesse aqui, era um ponto de liquidez, mas era um ponto de também interesse institucional. A gente então começou a pensar numa possível venda, né? E eu até comentei no grupo, alguns já tinham entrado vendido. Eu falei, só tô esperando voltar. E daí o que que eu fiz? Então eu usei, né, a mãe, né, a FIBO, certo? E a minha entrada, eu fiz várias entradas porque eu estava operando, né, a região, não só o padrão, né? Qual era o padrão, né? O padrão então é o padrão de quebra de estrutura, né? Então a gente tem a quebra de estrutura, não renova o topo, ó. Na volta você tem a venda, né? Mas o preço fez mais que isso. Então, como eu estava operando aqui, no caso, a região, uma vez que o preço voltou já aqui no 50%, entre os 50 e o 61.8, exatamente, vou deixar bem claro aqui, eu estava esperando o preço chegar neste candle aqui, ó, por ele ser uma zona de oferta interessante, eu já coloquei uma ordem de venda no bem aqui embaixo e o stop aqui em cima e o take lá embaixo.
Uma vez que o preço desceu, né, e fez, eu entendi que este fundo aqui era apenas um fundo de liquidez, né, porque a gente está numa zona de H4 bem interessante, né, o preço ele fez este, deixa eu arrumar aqui, o preço fez este pivôzinho de baixa aqui, eu entrei de novo com mais uma ordem de venda. Opa, mais uma ordem de venda aqui. Então o preço desceu, né? Não quebrou estrutura. Veja que ele cria expectativa para alta aqui, né? Segurando o preço, venho testar a demanda aqui e subiu mais um pouco. Quando ele subiu mais um pouco dentro desta região, por estar dentro de uma região super importante de oferta, né? De desconto de FIBO, eu vendi mais um pouco. Quando ele voltou aqui, eu vendi aqui. E então o preço fez isso e deu a entrada, né, por demanda, por oferta novamente nesse candle aqui. Assim, a gente pode ver que, né, o preço respeitou muito bem a região e então ele começou a descer. Então tinha 3 ordens abertas aqui e eu tinha então este fundo aqui. Então qual era a minha expectativa? Uma vez que esse fundo fosse perdido, né, eu posso projetar então os meus alvos para baixo. Visto que a gente também tinha uma notícia, este candle aqui é o candle de notícia. E o que a gente vê que este candle de notícia ele faz? O que ele faz se não testar uma zona de oferta aqui, meu povo? Não é isso? Se você não quisesse usar este candle como referência, você poderia então ter usado este candle como referência, sendo ele então, né, um flip aqui para você também, o que nos deu uma outra entrada aqui com um stop um pouquinho mais abaixo, um stopzinho aqui, ó, de 17 pontos com um alvo no terceiro alvo de FIBO. Por que eu digo isso no terceiro alvo de FIBO? Porque foi exatamente isso que o preço fez, ó. Cravou o terceiro alvo de FIBO e a gente vê uma ação do preço nesta região, porque ó, ele cravou o terceiro alvo e já começou a reverter. Mas como era um candle de notícia, o preço ele foi buscar uma zona de demanda melhor. E essa era a zona de demanda melhor. Mas por que eu digo que essa era uma zona de demanda melhor? Agora vem o ponto top da nossa análise institucional. Usando aqui o gráfico de 4 horas, deixa eu apagar essa FIBO, você vai entender que eu estava operando este pullback aqui e esperando, lógico, o pullback, né, para ele vir buscar uma zona melhor, porque eu entendia que o DXY estava, né, num processo de pullback também, o que daria uma boa entrada de compra no Euro USD. Pensando exatamente nisso, né, a gente também tinha uma FIBO aqui, ó. Certo?
E aonde, meus amigos, que o preço ele bate na FIBO, vamos passar para um tempo gráfico menor. $15 minutos. Aí vocês vão entender. Nessa redistribuição que eu tive aqui, quando o preço ele cravou o seu terceiro alvo, né, desse espelhamento aqui, a gente já tinha uma expectativa que o preço ele iria reverter. Eu espelhei este alvo, certo? Ele então bateu aqui praticamente o terceiro alvo aqui, ó. O terceiro alvo dele seria mais ou menos aqui. Ele não fechou o terceiro alvo por causa dessa região aqui, que é uma região de FIBO, né? Mas o preço então começou a reverter. Uma vez que a gente tem a reversão do preço, o que era isso aqui? Isso aqui era uma região de demanda. Veja que o preço ele chegou a quebrar a estrutura aqui, ó. Ele teve uma quebra de estrutura aqui. Ó. Então ele gerou demanda para mim aqui. Ele tentou levar o preço para cima novamente aqui e liquidou geral aqui. Veio e não deu continuidade no movimento, né? Ó, visto que também perdeu o volume aqui, mas os contratos ainda estavam abertos nessa região de demanda aqui. Este pavio aqui fez uma pequena mitigação, mas eu considero muito pouco. E depois o candle aqui, ó, ele nem usou essa região. Uma vez que me gerou liquidez aqui e o preço deu movimento institucional, né? Não é à toa que depois ele flipou aqui, ele foi lá para cima. Na volta, a gente tinha essa região mágica de 75% de FIBO, mais esse flip aqui. E então, a gente tem, vamos agora para o 1 minuto. No 1 minuto a gente tem a ação do preço, certo? Ele cria um fundo mais alto, usa esta região aqui para criar demanda, porque agora eu tenho um fundo mais alto aqui. E então, né, para os trades que não querem esperar uma... aqui já seria um trade de confirmação, né? Porque eu estaria usando este candle aqui como confirmação. Você já poderia então ter entrado aqui, uma vez que o preço liquidou aqui e veio testar esta zona de demanda aqui, ó. E a hora que ele volta renovando o fundo, ó, tenho 3 fundos agora, ele então me dá uma entrada mais segura, né? Mas se a gente pegar, ó, ele vem testar exatamente aqui, ó. Mas usando este candle como referência, né, eu tenho aqui, certo? Se você é um trade que espera uma confirmação melhor, você entende que aqui há uma ação institucional, o que te dá então a quebra de estrutura neste ponto aqui, certo? E você tem então uma ação de preço que cria um movimento forte. Bem, uma vez que a gente tem a notícia, né, a gente cria dentro desse candle aqui, ó, um flip também. Só que eu vou colocar ele aqui, ó, vou mapear
este candle institucional para vocês entenderem aonde ele criou um ponto de demanda para mim. Veja que quando o preço chega neste candle, ele faz este candle negativo aqui, certo? Me gerando então um ponto de demanda para o gráfico, né? Certo? Contratos que foram manipulados, né? Manipulação do gráfico aqui, você espera o preço romper a estrutura, a tua zona de H4 aqui. Então você sabe que quem está no controle da situação é a demanda, visto que também lá no DXY o preço estava caindo, buscando zonas de demanda melhores. E você tem então a sua nova oportunidade aqui segura para você entrar nesse trade aqui. Esse trade não foi realizado, é apenas um trade de estudo aqui para vocês verem os conceitos institucionais com FIBO. E então qual seria o seu alvo aqui? Uma vez que você está dentro desse trade aqui, então o seu alvo agora, né, você passa a espelhar, né, essa região aqui. Vamos mudar então para a nossa FIBO de alvos, e você então tem o seu primeiro alvo sendo batido aqui, onde o preço volta, e automaticamente ele te dá uma zona de demanda aqui, ó, porque ele estava flipando nesta região de H4, e eu tenho aqui região de demanda. Eu tenho o meu segundo alvo aqui, e eu tenho o meu terceiro alvo aqui. Vamos trocar de cor, né, para vocês verem o que aconteceu. Então esse trade teria te rendido aí um risco retorno de quase 20 para 1. Lindo, né? Sendo que você poderia ter entrado aqui também, né, nessa zona de demanda de novo, né, aqui com stop de 22 pontos. E você poderia ter entrado de volta aqui também. E esse já é um conceito mais avançado, que é o conceito de empilhamento de ordens, né? Buscando então o terceiro alvo, que finalizaria aqui. Como estatisticamente você sabe, toda vez que o preço ele atinge o terceiro alvo de FIBO, ele tende a começar a fazer uma reversão ou um pullback. Como se trata de um gráfico de 1 minuto, né? A gente tinha essa região aqui de interesse também, né? O preço então ele reage a isso, e então ele continua o seu movimento de alta. E agora, né, o gráfico está aqui numa região importante, né? Então, dentro deste range que a gente está trabalhando, que é esse range aqui de 4 horas, eu estou agora numa região muito interessante aqui de venda para o euro USD. Uma vez que isso aqui, né, foi capturado, ó, veja um movimento forte. Toda a expansão gera uma contração. Então agora eu, neste candle aqui, posso estar esperando então uma possível venda, né, neste candle aqui. Ó. E ele já começou a atuar ali, né? Veja que o preço já começou a perder força ali, certo? Se o preço continuar subindo, a gente tem o número mágico dos 75%. Uma vez que o preço ele fez
o flip, né, aqui usou ele, depois usou como região de oferta, quando ele criou essa região de oferta, e agora ele pode usar a parte superior do pavio aqui, né, sendo então a zona extrema esta zona aqui de interesse do gráfico também. Vamos ver durante a semana se o preço chega até lá. Talvez a expectativa do movimento, visto que agora a demanda está no controle, é fazer um pullback nessa zona de oferta que foi perdida, né, fazer um fundo mais alto e continuar o movimento, né, aqui para ir buscar lá em cima. Mas basicamente então foram essas as entradas hoje no Euro USD. Gostou a respeito do que você viu hoje dos conceitos institucionais? Deixa aí então seu like no vídeo, né? E se você quer saber mais a respeito dos conceitos institucionais, é só continuar acompanhando aí os vídeos do canal. Um abraço a todos, Mundo Forex Brasil!